Olá a todos, eu sou a Adriana Ferraza e nós vamos conversar sobre a economia circular. O objetivo é motivar a discussão no fórum da disciplina de Gestão Ambiental no Agronegócio, juntamente com a professora Verônica. O cenário em que se inicia a discussão sobre o conceito de economia circular é um cenário que nós temos excesso de carbono. Mas o que é economia linear e como é esse modelo que resultou nesse excesso de carbono? A economia linear, ela prevê, no seu conceito, a extração dos recursos, a industrialização, a distribuição, o uso e o descarte dos recursos. Aqui envolve os três conceitos de reciclar, reduzir e reutilizar. Bom, a economia linear não está funcionando em sua totalidade. Um exemplo de problema grave é o microplástico nos oceanos. Esse microplástico tem a condição, a capacidade de alterar toda a biota do ecossistema. Precisamos rever o modelo. Até porque nós temos atualmente 7,7 bilhões de habitantes e a FAO prevê para 2050 9,7 bilhões de habitantes. Só o Brasil, em 2019, aumentou 9,6% as suas emissões de gases do efeito estufa. Vamos dar uma olhada no contexto do Brasil. No ano de 2019, o Brasil teve a sua governança federal do clima desmontada, com a extinção da Secretaria de Mudança do Clima e Floresta do Meio Ambiente, do Ministério do Meio Ambiente. Engavetados os planos de preservação e controle do desmatamento. O Brasil lançou na atmosfera, no ano de 2019, 2,17 bilhões de toneladas de dióxido de carbono equivalente, contra 1,98 no ano de 2018. O PIB nacional, nesse mesmo ano de 2019, subiu 1,1%, o que sugere que as emissões de gases no Brasil, diferente das outras grandes economias, essas emissões estão descoladas da geração de riqueza. E os dados consolidam uma franca reversão da tendência de redução que vinha sendo observada entre os anos de 2004 a 2010. O Brasil passa a aumentar suas emissões. Segundo o relatório Gases de Efeito Estufa emitido em meados de 2020, o desmatamento, em especial da Amazônia, puxou o crescimento das emissões nos últimos anos. Vamos dar uma olhada por atividade. Muita atenção nesse gráfico, porque em laranja é a produção de energia, em lilazinho as produções industriais, em vermelho os resíduos, em amarelo a agropecuária e em verde as mudanças de uso da terra e da floresta. Então, quando a gente observa por atividade, a quantidade de gases de efeito estufa lançado na atmosfera pelo setor de mudanças de uso da terra subiu 23% em 2019. As mudanças de uso da terra puxado pelo desmatamento seguem sendo as principais responsáveis das emissões no Brasil, respondem por 44%. A agropecuária vem em segundo lugar, aumentou 1% em relação a 2018. As emissões diretas do setor fortemente ligado ao rebanho bovino representa 28% do total dos gases de efeito estufa. Somando-se as emissões da agropecuária com as parcelas de emissões dos demais setores relacionados ao agro e a atividade rural, seja direta ou indireta, responderam por 72% das emissões. Ou seja, estamos gerando menos riqueza para cada tonelada de carbono emitido. O aumento da intensidade das emissões por unidade de PIB ocorre também por causa da aceleração do desmatamento, que é uma atividade majoritariamente ilegal e que gera pouca riqueza. É o conceito de economia circular. O que é uma economia circular? O modelo de economia circular sugere que produtos e serviços que tenham origem em fatores da natureza
no final da sua vida útil, retornem à natureza através de resíduos ou através de uma outra forma de menor impacto ambiental. O primeiro princípio é preservar e aumentar o capital natural. Vamos a um exemplo. Prática intensiva de monocultura degrada o solo. Quando a saúde do solo é reforçada, nós trabalhamos para preservar o meio ambiente e garantir a própria segurança alimentar da população. O segundo princípio é otimizar a produção dos recursos, aí olha diretamente para a manufatura. O terceiro é fechar os ciclos. O quarto princípio é fomentar a eficiência do sistema. E o quinto princípio é a mudança de comportamento do consumidor. Aqui eu vou trazer um questionamento, um conceito que a Embrapa traz muito bem essa questão. Atingir o carbono neutro significa alcançar um estado em que as atividades agropecuárias, aqui olhando direto para o agro, não resultem em nenhum impacto sobre as emissões de gases do efeito estufa. Porém, há uma diferença, segundo a Embrapa, entre carbono neutro e carbono zero. Vamos a um exemplo. Correndo o olho no gráfico, a gente vê o primeiro item, que é carne bovina. Ela tem algumas diferenças de manejo, o alto impacto e o baixo impacto. O alto impacto seria aquela produção do gado confinado à base de ração. A ração tem um alto impacto para as questões ambientais. Quando eu olho no baixo impacto, seria aquela forma de manejo juntamente com a floresta. Né? É possível reduzir a pegada de carbono, não é carbono zero. Há uma neutralização do impacto de carbono. Quando a gente corre o olho no gráfico e chega na produção de nozes, mantém a floresta em pé, é uma atividade coletora, a sua casca é reciclável. Então, a produção de nozes, ela seria classificada, segundo a Embrapa, como uma atividade de carbono zero. Não produz carbono, não precisa neutralizar, segundo o conceito, né, apresentado por eles. Como é que eu meço a quantidade de carbono? Bom, aqui eu trouxe um exemplo do protocolo GHG. Eu vou deixar esse link da planilha de Excel da Fundação Getúlio Vargas na descrição do vídeo. Ele tem uma série de itens para analisar a quantidade de carbono para cada etapa do ciclo do produto. O protocolo GHG, ele é baseado na ISO 14064. Então, quando a gente pensa em medição da pegada de carbono, as nossas referências são a ISO 1464 e o protocolo GHG. Tem outras modalidades, outras ferramentas? Tem sim. Não tem como trazer todas aqui para vocês, é só um exemplo. Tá? Então, para cada etapa do ciclo de produção, do ciclo de vida, você vai analisando a pegada de carbono. Tem algumas variáveis fixas que conseguem definir o peso e a pegada de carbono do produto. Para não dizer que eu só falei mal, vamos falar bem também. Trouxe um exemplo que vem do agronegócio, que é a expectativa de que o ovo, já em 2022, seja o primeiro produto com emissão carbono neutro. Vamos pensar no ciclo de vida, no ciclo de produção do ovo. A maior pegada de carbono aqui é a produção de ração. Então, se a gente retirar a ração do ciclo de carbono, fica um pouco mais fácil chegar no carbono neutro, na compensação. Muito bem, a União Europeia já está estudando isso. Trocar a soja por insetos vivos para alimentar galinhas no Reino Unido. Isso vai reduzir a pegada de carbono e facilitar a neutralização do ciclo de carbono dos ovos caipiras. Artigo de fevereiro de 2021. O consumidor aceita bem a ideia de consumir ovos à base de insetos, produzidos à base de insetos. E o que tem esse artigo, ele traz uma pegada diferente. Ele não analisa só a questão do ciclo de vida do ovo e o comportamento do consumidor em relação a isso. Mas o artigo chegou à conclusão de que
o bem-estar animal tem maior impacto no comportamento do consumidor que propriamente a medição de carbono. O consumidor tem dificuldade de entender o que é essa emissão de carbono, como é que mede, e aí o consumidor ele é convencido mais pelos argumentos de bem-estar animal. E quando se fala de produzir ovos num bem-estar animal maior, o consumidor visualiza esse tipo de produção. Frango livre, um espaço verde, com sombra, com água. Embora o conceito de bem-estar animal também esteja implícito, em menor grau, nesse tipo de produção. Menor quantidade de aves por gaiolas, controle ambiente, da temperatura ambiente, mas o consumidor visualiza esse tipo de bem-estar animal. E que convence muito mais o consumidor que propriamente a análise da pegada de carbono. Bom, ainda falando de economia circular, existem algumas limitações desse conceito. Trouxe um exemplo do Firephone. Já que nós temos um agronegócio altamente tecnológico, nós vamos precisar de instrumentos, de ferramentas tecnológicas. E esse exemplo do Firephone, que analisou 3 rotas de reciclagem, nos traz alguns questionamentos sobre a economia circular. A primeira pergunta é: o que é um Firephone? Também não sei, tive que pesquisar. É um smartphone feito com 40% de plástico reciclável, o modelo anterior é 9%. Em designer modular, você pode comprar partes, peças, trocar apenas uma parte. Projetados e produzidos com o mínimo de dano ambiental e uma bateria reciclável. Perceba a frase de impacto. Firephone, o smartphone sustentável. Isso é para estimular consumo, né? Então, quando a gente tem produtos com essa pegada ambiental, já convence o consumidor. Isso pode aumentar o consumo e não atingir um dos princípios da economia circular, que é a mudança de comportamento do consumidor. Beleza. Analisando 3 rotas de reciclagem do Firephone, esse artigo concluiu que a primeira rota é a fundição, conseguiu recuperar apenas 14% dos metais. A segunda rota é a desmontagem seguida da fundição seletiva, conseguiu recuperar 19% dos metais. E a terceira rota de reciclagem é a trituração, que conseguiu recuperar 22% dos metais, com um problema muito grave em relação às misturas complexas que são feitas. Não é possível recuperar todos os metais e todos os materiais envolvidos nesse produto. E a conclusão do artigo é que ainda não temos uma tecnologia para atender o conceito de economia circular, que seria manter a matéria-prima circulando na economia, não gerar resíduos. Temos também divergências de métricas, como medir a eficiência da economia circular. Então, para concluir a apresentação, a economia circular descreve um modelo de negócio que modifica o conceito de redução, reutilização e reciclagem, que vem lá da economia linear. As divergências de como medir deixam dúvidas se a economia circular realmente é mais eficiente que a linear. Aqui, como medir? A gente pega o protocolo BCG, mede toda a pegada ambiental, toda a produção de carbono em cada etapa do ciclo de carbono. E há divergências dessa metodologia, tá? Não há um consenso entre os pesquisadores. Quais são os desafios do agronegócio para se adaptar ao conceito de economia circular? A economia circular é viável? Quais são os reais interesses implícitos no conceito de economia circular? Então, deixei várias questões ao longo da discussão. Eu espero ter motivado a participação no fórum e muito obrigada pela atenção de todos.